porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Aprendendo sobre aquele dia em que Jesus, ao completar 8 dias, ele foi levado pelos pais ao templo para ser apresentado e circuncidado, como determinava a lei. E ali, surpreendentemente, ele encontra com Simeão e também Ana. E a gente vai repetir um pouquinho do que falamos ontem para nos introduzir neste magno encontro. Note ou notemos Lucas 2, 25. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Já falamos ontem sobre esta biografia de um homem, de uma pessoa. Temos que aprender aqui uma lição. Ainda que numa cidade ela seja habitada muitas vezes, ou a maioria das vezes, por homens perversos, mas lá está também homens ou mulheres especiais, dedicados, justos, temente a Deus. Era o caso de Jerusalém. Ali morava o Simeão. E, surpreendentemente, conforme eu já disse, lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Olhe bem que revelação. Ele viu José e Maria chegando com o menino logicamente nos braços de Maria, e como ele já tinha a revelação do Senhor, que naquela data, naquele dia, seria apresentado o Cristo do Senhor. E, então, como era tudo pelo Espírito Santo, era tudo por Deus, era o propósito de Deus sendo concluído. Aliás, a primeira fase do propósito de Deus sendo concluída era tudo pela ou na direção de Deus. Assim, pelo Espírito Santo, foi ao templo. Ele morava em Jerusalém. Teve a revelação de Deus, que seria naquele dia que ele conheceria, que ele veria o personagem mais importante de todos os tempos, mas ainda menino. Então,
vou lá no templo, porque hoje eu vou conhecer o Messias. Note, ele disse assim, Simão, aliás, Lucas registrou assim, Simão o tomou em seus braços e louvou a Deus. Você sabe que normalmente os homens são tímidos em relação a tomar uma criança nos braços. As mulheres, como mães, elas já são habituadas, treinadas a tomar uma criança, menino ou menina, nos braços. Mas os homens normalmente são tímidos. Pastoreei quase 20 anos. E, como era costume, os pais trazerem o filho ou os filhos para serem apresentados a primeira vez que ia no culto. Mas eu tinha uma dificuldade naquele momento de tomar a criança nos meus braços. Quase sempre os presentes ficavam a trocar sorrisos, porque o pastor não sabia, não tinha aquele jeito gracioso, meigo que as mães, que as mulheres têm. Mas no caso aqui, não. Simeão, com toda a desenvoltura, ele tomou em seus braços, louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Gente, que lindo! Como quem? Agora eu posso morrer. Eu já tive muitos privilégios na vida, mas o meu grande sonho era conhecer este menino. E eu acabo de conhecer. Por isso, ele declara, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Note que lindo. Você que acha que Jesus foi um mero personagem da história, às vezes você até sente um pouco de tédio, mas que tanto fala neste Jesus, que falatório sobre este Jesus. A gente tem que falar muito, mas muito, o muito que eu fale sobre Jesus. Que os homens falem, preguem, ensinem sobre Jesus. Ainda é pouco, porque olhe bem as palavras de Simeão. Agora despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Olha, Jesus é tão importante, e para Simeão aqui, mais importante ainda, ele tinha a revelação do Espírito Santo que aquele dia ele veria o Messias, o menino. E então ele declara que estava pronto para morrer se o Senhor quisesse levá-lo naquela data. Porque, olha, eu já vi, Deus, a tua salvação. Incrível, né? Como que aquele menininho tenro, na idade, 8 dias, como que este homem declara que aquele era
a salvação de Deus, Deus cumprindo o seu propósito. Olha, o apóstolo Paulo, mais tarde, diria nas suas cartas, mas principalmente ali em Romanos 4, 5, ele chama Jesus de a justiça de Deus. Ele começa o capítulo 5 dizendo: justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele declara que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mostra que pelo sangue de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Ele fala que o homem era fraco, era inimigo de Deus, mas o que Jesus fez? Através de seu sangue, nós nos tornamos justos, justificados. Por isso, olhando para trás, Simeão teve muita razão de chamar aquela criança de a salvação de Deus. Olha, os próximos vídeos prometem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.